Olá, gente, tudo bem com vocês? Sou professora Keila Batista, professora de História, e vamos para mais um assunto nesse nosso momento inicial, né, que nós estamos tendo aí de retomada desses conteúdos que nós vimos lá no ano passado, lá no ensino fundamental, e hoje o nosso assunto é a Guerra Fria, tá, pessoal? Nós vimos rapidamente, né, sobre a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né, iniciando aí esse século XX, e hoje o nosso assunto, então, é essa guerra, né, que a gente vai ter aí pós Segunda Guerra Mundial, né, que vai estar já nessa conjuntura dessa nova ordem mundial, que vai se configurar, então, depois desse grande, né, conflito, como a gente disse aí para vocês, depois, então, dessa batalha, né, onde as potências vão se enfrentar, que é a Segunda Guerra Mundial. Pessoal, então vamos lá, né? A Guerra Fria, ela acontece, né, principalmente em 1945 a 1981, né? Esse período aí pós-guerra. E a definição para essa Guerra Fria, né, que tem esse nome, fria, justamente aí fazendo uma contraposição ao que seria quente, né? Porque o quente seria, então, se referindo aí ao calor da batalha bélica, né? E é uma Guerra Fria justamente por não ter um confronto bélico, principalmente aí entre essas potências, que a gente vai ver já já, tá? Mas a gente tem que levar em consideração que alguns países, né, ditos aí nesse período como terceiro mundo, que são termos também que vão surgir, a gente vai ter sim esse confronto, né, e esses países também eles vão aí entrar para ajudar, né, esses lados aí então dessas guerras. Então, Guerra Fria, né, a gente tem essa definição como um conflito político, ideológico e militar entre as duas grandes potências do pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vai ter aí os Estados Unidos, né, com o sistema capitalista, e a União Soviética com o comunismo. Vocês lembram lá no final da Segunda Guerra Mundial, quando a gente viu o lançamento das bombas atômicas no Japão, né, pelos Estados Unidos? Até que a gente discutiu, né, justamente essa perspectiva dos Estados Unidos mostrar o poderio nuclear, né, que ele estava tendo. Então, a partir daí, a gente vai ter essas duas potências, né, União Soviética e Estados Unidos, que vão, então, estar nesse confronto, tá? Nessa ameaça constante aí de uma guerra, tá bom? Então, a gente vai ter esse confronto político, ideológico também e militar. E aí o mundo vai ser dividido, né? O que a gente chama aí de um mundo polarizado, né? Que vai se dividir, a gente vai ter as organizações que vão se formar, né? De acordo aí com esses sistemas, tanto o capitalismo como o socialismo. A gente pode ver um pouquinho aí nesse mapa, né? A partir da OTAN, que a gente vai discutir um pouco depois, né? Dos acordos, né, da União, que tem a União Soviética como o Pacto de Varsóvia. Então, a gente vai ter, então, essa divisão aí, tanto do leste europeu, né, dos países também, como eu disse para vocês, da Europa, a partir dessa divisão, né, tanto que a gente vai ter um mundo dividido quando se fala dessas questões ideológicas, tá bom, pessoal? E aí a gente vai ter várias questões, né, que vão representar. A gente tem aqui o que a gente chama de ícones, né, da felicidade, questões que estavam aflorando, então, nesses países, né? Só para a gente ter uma noçãozinha. Então, a gente tem aí nos Estados Unidos, né, que a gente vai ter, então, pós-Segunda Guerra, a valorização da riqueza material, o individualismo, né, o consumismo e a democracia. E na União Soviética, a gente vai ter o bem-estar social, né, a igualdade, a simplicidade, a glorificação de stalinismo, a censura à arte ocidental, né, a arte burguesa e o coletivismo, tá bom, pessoal? Então, aí são princípios também que vão fazer parte aí dessas ideologias. Ok. E aí, então, nós vamos para as características, né, dessa Guerra Fria. Como eu disse para vocês, a gente tem essa disputa, né, disputa ideológica, mas também a gente tem aí uma disputa tecnológica.
como a gente viu, o lançamento das bombas atômicas, a guerra nuclear, né? As potências, elas começam a se preparar, a tecnologia de ponta, né, ela começa a se desenvolver, né? Então os países eles começam a ter essa indústria bélica muito mais especializada a partir da ciência, né? A gente também tem uma questão muito importante, que é a corrida espacial, né? A gente tem o primeiro satélite lançado no espaço a partir da Rússia, mas aí também a gente já tem o primeiro homem lançado no espaço também, que chega à Lua a partir dos Estados Unidos. Então a gente tem a corrida espacial, a gente tem a espionagem, né, os agentes secretos, a CIA nos Estados Unidos, a KGB da União Soviética, a busca de aliados, né, os conflitos regionais, as difamações, e a gente tem também a representação, principalmente aí no cinema, né, o rock aí sempre lutando aí contra o Drago, que representa então a União Soviética. O cinema também ele vai trazer muito, né, principalmente o norte-americano, esse inimigo russo, né, o espião. Então, assim, a Guerra Fria é um momento da história que o cinema também ele vai ter, né, muita representação, então, aí desse período, tá bom, pessoal? Como eu disse para vocês, nessa corrida, né, de armamentos, principalmente aqui no quesito nuclear, tá? É muito importante a gente falar, né, nessa perspectiva. Ainda bem, né, que foi um período onde essas nações só se armaram, porque, de fato, né, a gente não teve o lançamento de alguns mísseis, como a gente teve a crise dos mísseis aqui na nossa América Latina, em Cuba, né, quando a União Soviética ela instala alguns mísseis e direciona ele então para os Estados Unidos. Se isso tivesse acontecido, né, talvez então nós teríamos a nossa terceira guerra mundial. E como nós estamos falando de armas nucleares, né, então talvez a humanidade nem existiria, né? Então foi um momento muito tenso, esse momento bem delicado de uma possível guerra, né? Que aí, graças a Deus, né, por conta da diplomacia, dos acordos, a gente não teve de fato esse confronto, tá? E aí, então, a gente tem também, né, como eu disse para vocês, essa corrida espacial. Vamos só atentar aqui ao nosso slide, um pouquinho ali, a nossa segunda informação para a gente ter um pouquinho aí do que diz ele. Vamos lá, né? Os Estados Unidos e a União Soviética disputavam, né, poder tanto em armas quanto em tecnologia diversificada, como, por exemplo, né, foguetes. Enquanto o país fabricava um foguete para chegar à Lua, o outro preparava, né, melhor aí homens, né, para levar então esses homens à Lua. Então a gente sempre vai ter um querendo se sobressair, né, ter essa hegemonia aí como uma potência muito mais preparada, né, e ter essa soberania aí mundial. Pessoal, então a gente tem, né, também os períodos da Guerra Fria. A gente tem a era clássica, né, que a gente pode falar, que é o período de mais tensão, né? Dessas tensões aí, dessa ameaça nuclear. A gente tem a doutrina Truman, né, nos Estados Unidos, de 1947, que os Estados Unidos ele vai apoiar então essas nações livres que desejavam, né, se livrar então dessa ameaça comunista, né, e de varrer o comunismo também, né, do planeta. O Comintern, né, que vai ser um comitê que vai se formar a partir dos partidos, então, comunistas e operários, né, a união, então, desses partidos aí, a partir da União Soviética, né, em contraponto aí à doutrina Truman. O Plano Marshall, né, um plano econômico de auxiliar os países europeus ocidentais, então, a se reestruturar depois da guerra, tá, pessoal? Aqui a partir dos Estados Unidos. E o Comecon também é um plano de ajuda mútua aqui da União Soviética, né, fazendo contraponto também. Então, esses planos econômicos para ajudar esses países aliados, tá? E o bloqueio de Berlim em 1948. Então, a gente vai ter ações aí dos dois lados. A gente vai ter também a divisão da Alemanha, né, a criação do Muro de Berlim, tanto que a queda do Muro de Berlim como o fim da União Soviética vão representar, de fato, o fim da Guerra Fria. A gente vai ter a intervenção dos Estados Unidos aí na Grécia, né, na Turquia, nessas guerras, né, como eu falei para vocês, secundárias. O macartismo, né, que vai ser conhecido como o período de caças bruxas nos Estados Unidos, um período aí
onde os comunistas, né, eles serão caçados, os artistas intelectuais, os funcionários do governo, né, de organizações, as pessoas serão entregues, né, então vai ser um período aí onde os comunistas, né, nos Estados Unidos, eles vão ser caçados, tá bom, pessoal? Tudo aí, né, por conta dessa disputa ideológica. E os planos que se formam, né? A OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né, que vai ser uma aliança militar desses países capitalistas, que a gente tem aí a lista de todos os países que vão pertencer, né, à OTAN, e o Pacto de Varsóvia, que é criado também pela União Soviética, também como contraponto, né, essa aliança militar, e a gente tem aí a lista dos países membros, tá, pessoal? Atualmente a OTAN, então, ela é mais uma questão, assim, de alianças de guerra, né, mas não tem tanto, como a Guerra Fria acabou, né, a gente tem algumas tensões diplomáticas, assim, entre Estados Unidos e Rússia, mas a gente, essas organizações, elas não têm mais tanto sentido como elas foram criadas, tá bom? E aí a gente tem como essas guerras no terceiro mundo, como eu disse para vocês, a Guerra da Coreia, né, que é a Coreia do Sul e Coreia do Norte, a gente tem a Coreia comunista e a capitalista, e aí, sim, de fato, né, essas forças, né, desses países, dessas potências, elas vão se fazer presente para ajudar os lados que eles estão apoiando. E aí, de fato, a gente vai ter muitas mortes, tá, pessoal? E aí a gente tem lá no final 100 vencedores, porque, na verdade, a gente vai ter, não vai ter uma paz, vai ter um acordozinho lá, um termo, mas não vai ter um acordo de paz dito, né? E assim como a Guerra do Vietnã também, né, que a gente tem a divisão do Vietnã do Sul e do Norte, a gente vai ter o uso de muita arma, né, o uso de muita violência. E, de fato, quem vai padecer são as populações desses países, tá bom? Aí a gente tem aqui, só para a gente fazer uma reflexão, né, acerca das percas humanas, né, principalmente aí da Guerra do Vietnã, né, e a gente vê que, de fato, a gente tem a maior perca de vidas, né, das pessoas da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. Então, vamos para o nosso exercitando, né, acerca aí da Guerra Fria e uma questão do Enem de 2013. Embora o aspecto mais óbvio da Guerra Fria fosse o confronto militar e a cada vez mais frenética corrida armamentista, não foi esse o seu grande impacto. As armas nucleares nunca foram usadas, mas nunca mais óbvias foram as consequências políticas da Guerra Fria. O conflito entre as superpotências teve sua expressão emblemática na formação do mundo bipolar, aceleração da integração regional, eliminação dos regimes autoritários, difusão do fundamentalismo islâmico, enfraquecimento dos movimentos nacionais. E aí, galera? Claro, né, que a nossa alternativa correta é a formação desse mundo bipolar, né, desse mundo dividido entre capitalismo e socialismo. E com a queda do Muro de Berlim, com o fim da União Soviética, a gente tem, então, o capitalismo, né, que ele acaba se tornando, né, esse sistema, né, que ele acaba sendo mais implementado, né, nos países e os países que apoiavam a União Soviética, eles acabam, então, apropriando-se do capitalismo. A gente tem algumas mudanças, alguns países foram criados, então a gente tem, de fato, o fim desse período, tá, pessoal, tenso na história da humanidade, né, mas que, de fato, não teve esse confronto, né, muito menos nuclear, mas, como a gente viu, os países ditos de terceiro mundo sofreram, sim, muitas percas, ok? Então, não esqueçam de acessar a nossa plataforma e até a próxima aula. Tchau!